Pega a sua Bíblia, por favor. Livro de Vaikra, Levítico. Capítulo de número 6. Quero ler com vocês a partir do versículo 8. Versículo 8 até o 13. Levítico, capítulo 6, verso 8 até o verso 13. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Vai mesmo, vai. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Diga para quem está perto de você: o fogo do altar nunca poderá ser apagado. É uma ordem, certo? Vai. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13 com força. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Olha para quem está perto de você e diga: o fogo não pode se apagar. Se assente, por favor. Meus irmãos, eu estava pensando que eu ia compartilhar essa noite com vocês. O Eduardo, em uma conversa, me fez lembrar desse texto. Dias atrás eu estive no Paraná, semana acho que passada ou retrasada, e o tema lá era fogo, e o texto era Levítico 6,13, e eu preguei essa mensagem lá. Queria compartilhar também com vocês esse texto. O livro é o livro de Levítico, o hebraico Vaikra. O livro das leis, das ordens, do mandamento, do livramento, assim como alguns conhecem. O livro de Levítico está dentro do catalogado pelos rabinos dentro da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros, esses 5 livros tratam sobre o princípio de todas as coisas e a ordenância de Deus. Aqui está todo o catálogo judaico, do judaísmo. Especificamente o livro de Levítico trata sobre Deus separando o povo para a santidade. Deus diz ao povo quanto ele é santo e quem o segue tem que se santificar. Vale lembrar que a palavra santificado significa separado. Separado para algo ou para alguém. Somente no livro de Levítico é composto, ou a palavra santo aparece 91 vezes.
Deus exigindo santidade e dizendo que é santo. Esse livro ele é tão importante que dentro do Novo Testamento, composto por 27 livros, Levítico aparece no Novo Testamento 100 vezes. É um livro totalmente citado, jamais esquecido. Ainda que ele seja o menor livro do Pentateuco, entre os 5 primeiros livros citados dentro da Torá, ele é o menor. Mas ainda que ele seja pequeno, a sua importância é de grande valia. O livro de Levítico apresenta as leis, tanto civis, morais e cerimoniais, conhecida pelo judeu ortodoxo como mitzvot. As 613 leis que regem o judaísmo até os dias de hoje. Essas 613 leis estão catalogadas todas no livro de Levítico. Os mandamentos que nós conhecemos como 10, na verdade, para os judeus são 613. Mas essas 613 leis é o estatuto judaico. Então, tem coisas dentro desse estatuto que é civis, outras que são morais e outras que são cerimoniais. E alguém pergunta, pastor, por que nós não catalogamos ou não seguimos a mitzvot? Porque não somos judeus, porque não somos prosélitos, porque não nos convertemos ao judaísmo, mas ao cristianismo. O problema da minha geração é que eles querem usar o kippá do judeu, o talit do judeu, mas não quer circuncidar. Querem guardar o sábado, mas não querem guardar o ano sabático. É aquilo que o anjo do Senhor vai dizer à igreja de Éfeso. Esses que dizem ser judeus, mas não são. E onde eles estão? Nas sinagogas de Satanás. São mentirosos. Eles querem seguir uma parte do judaísmo e outras não. Outras não. Vale lembrar que nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir todas elas. É por isso que a lei não pode salvar ninguém, porque todo homem na lei está condenado. Mas aí vem Cristo, o Verbo encarnado, e nele toda a lei se cumpre. Grave isso aqui, porque isso aqui tem muita confusão teológica. Jesus não cumpriu as 613 leis. Todas as leis se cumpriram nele. Porque não é ele que cumpre a lei, é a lei que cumpre nele, porque ele é a palavra, o verbo encarnado. No princípio era o verbo, palavra. A palavra usada aqui no grego koiné, logos. No princípio era a palavra. No princípio era o verbo se fez carne. Jesus é a palavra encarnada, andando entre os homens. Então Jesus não veio cumprir a lei. A lei se cumpriu nele. Alguém para dizer glória a Deus? Certo. Ainda dentro do campo introdutório, os 7 primeiros capítulos do livro de Vaikra, do livro de Levítico, trata sobre tipos de sacrifício. Deus é um Deus que não vai apenas pedir para o seu povo sacrificar, mas vai dizer ao seu povo como deveria sacrificar. Porque isso aqui para um judeu é muito bem esclarecido, diferente de para nós. O judeu sabe que culto é lugar de entrega e não de recebimento. Judeu não vai para o culto para receber, vai para entregar.
Porque culto não é lugar de receber nada, é lugar de entregar. E o receber é consequência da entrega. O judeu entrega a Deus porque sabe que mais tem Deus para lhe dar do que eu tenho para dar a Ele. Eu queria que você pegasse essa mão, levanta ela comigo assim, tem dedo de profeta? Aponta esse dedo para alguém e diga: mais tem Deus para você do que você para Ele. Então, se você é inteligente para entender o que eu estou pregando, quando Deus te pedir algo, entregue, porque mais tem Ele para te dar do que você para dar a Ele. Dentro das 613 leis, chamada de mitzvot, onde está catalogado as obrigações, existe 248 leis conhecidas como leis positivas. Que é isso, pastor? São coisas que Deus mandou fazer. Mas diante das 248 positivas, tem 365 negativas, que são coisas que Deus proibiu fazer. Então Deus é um Deus que diz mais não do que sim. Porque quem ama diz não. 3 glórias. Eu queria dizer que quem ama diz sim, para você pular da cadeira. Mas na verdade a Bíblia não começa com sim, a Bíblia começa com não. Quando Deus vai falar com o homem, a primeira coisa que Deus vai dizer é: não comerás. Porque o não de Deus não é maldade, é proteção. Porque todo pai que é pai sabe o que é melhor para o seu filho, ainda que o seu filho não entenda o que o pai está fazendo. Tem coisas que teu filho quer e você diz não. A pastora Gabriela vinha ministrando meu coração, dirigindo para cá. Ela disse: é como um filho que vai a uma loja e quer comprar um sapato 49, que não cabe no seu pé, e você diz: não vai comprar. E ele fica bravo, chateado, se esperneia, cai no chão, chuta, grita, faz você passar vergonha, mas ainda assim você prefere vê-lo chorar do que dar aquilo que não tem sentido para ele. Mas ele não sabe, mas você sabe. Então Deus é um Deus de proteção, um Deus de cuidado. Deus é tão zeloso que Ele diz a maneira que os homens tinham que se vestir, o jeito que as mulheres teriam que se vestir, o tipo de alimento que eles poderiam ou não comer. É aqui que Deus vai proibir comer o porquinho, torresmo, o bacon, o presunto. Ninguém dando glória, eu estava dando, até falando em línguas aí. Água na boca, pururuca. Nenhum gordo aqui para dizer glória a Deus. Mas pastor, por que Deus está proibindo isso? Como é que vai ter a higiene necessária para cuidar de um porco no meio do deserto? Deus está preservando aquele povo de doença, de enfermidade. Aí vem um leigo e lê isso aqui e diz: não como mais porco, porque a Bíblia diz que é pecado. Não, não, isso é catálogo judaico, está comigo? Amém ou não amém? Então são 365 leis negativas. No conceito judaico, isso corresponde às partes do corpo. Segundo o Talmud, existem 248 órgãos diferentes do corpo, e 365 vértebras e veias do corpo humano. Então cumprir a lei é como se dissesse: todo o meu corpo está em total harmonia com aquilo que a palavra de Deus prediz para o seu povo. Estou tentando explicar para você o conjunto de tudo isso, a explicação de tudo isso, para fazer sentido o que eu quero pregar. No capítulo de número 6, onde lemos, o Senhor vai estabelecer os tipos de sacrifício, como deveria ser entregue.
como que ele queria o altar e como isso aconteceria. Deus não disse: entrega o que vocês querem, porque eu sou pobre o suficiente para receber. Deus não é carente de oração e tampouco de adoração. Eu vou falar isso aqui de novo. Deus não é carente de adoração e tampouco de atenção. Na cabeça de algumas pessoas, Deus é um mendigo de adoração, que fica pedindo para que você o adore para ele se sentir melhor. Não! Se tem uma coisa que não cessa no céu, é a adoração. Vou de novo. Se tem uma coisa que não cessa na eternidade, é a adoração. A Bíblia diz que 24 horas por dia, é claro que eu estou falando dentro do cromos, não dentro do kairos, porque no céu não tem tempo, ele é o próprio tempo. Mas lá no céu, todo o tempo, os serafins estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto os serafins dizem que ele é santo, os 24 anciões se prostram diante dele e dizem: digno és de receber toda a adoração, digno és de receber toda a adoração, digno és de receber toda a adoração. Não, Deus não é carente de adoração, Deus não é carente de atenção. O seu povo, o seu exército o adora todo momento, em todo tempo. Pastor, então eu preciso adorar. Eu já ouvi pessoas dizendo que o nosso propósito é adorar. Então, se você nascer, morrer e não adorar, teu propósito é falido, porque você não adorou. Deus não nos criou para te adorar, não é isso. Deus não é carente de adoração dessa maneira. E por que ele pede para que nós o adoremos? É simples. A teologia e tanta psicologia diz que você se torna parecido com a divindade que você adora. Então todos aqueles que adoram a Baal parecem com ela, parecem com ele. Todos aqueles que adoram a Zerá parecem com ela. Todos que adoravam ao Deus Ra do panteão egípcio queria se parecer com o sol, queria ser uma estrela, queria ser brilhante, queria ser aparente. Então adorar a Deus não é porque ele precisa de adoração. Adorar a Deus é porque quanto mais eu o adoro, mais parecido eu me torno com ele. Deixa eu falar de novo. Diga para quem está perto de você: você se parece com quem você adora. Você se parece com quem você adora. Você se parece com quem você adora. Tem alguém aqui que veio adorar a Deus essa noite? Tem. Tá. Então Deus está dizendo ao seu povo: a ordem é essa. Existe um altar, e esse altar precisa ter fogo. Parafraseando ou simplificando, churrasqueira. Olha o meu Deus ali. Meu Deus. O que é um altar? Vamos. O que é altar? É uma churrasqueira. Está com medo do quê? Vamos junto? O que é o altar? Obrigado. Altar é uma churrasqueira, onde se sacrifica cordeiro, animal. Ordem de Deus. O cordeiro tem que ser entregue no altar. Mas Deus não quer apenas um altar, Deus quer um altar aceso. E Deus não quer só um altar aceso, Ele quer um altar que não se apague. E você sabe melhor do que qualquer pessoa que fogo, para se manter aceso, precisa ser alimentado. Porque fogo que não é alimentado se apaga. E esse povo que está ouvindo essa mensagem sabe o quão importante é ter fogo. E o quanto é importante alimentar o fogo. Essa geração, pastor Rodrigo, é uma geração que aprendeu a valorizar o quê? Fogo. Por quê, pastor? Porque não era fácil ter fogo. E quem tem fogo precisa saber que é mais fácil a manutenção para manter aceso do que deixar apagar e ter que reacender. E só quem sacrifica para ter, sabe o valor daquilo que carrega. Só quem, o famoso
pagar o preço. Eu não gosto muito desse pagar o preço, nada contra, eu já falei, já prego, mas o maior preço foi pago. Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Mas há um custo manter o fogo aceso. E eu estou falando do fogo natural, não estou nem falando do fogo do Espírito ainda, estou no fogo ainda, no fogo. Combustão. Por que a nossa geração não valoriza fogo? Porque temos acesso fácil a ele. E tudo que temos acesso fácil, não valorizamos. Tem o meu Deus ali. Tudo aquilo que é fácil acesso é sem valor. Você já viu uma moça que faz 18 anos, filhinha de papai? O pai mobília a casa para ela. Todos os móveis novos. Aí ela briga com o marido por causa do tapete. Aí na briga ela pega o micro-ondas e taca no chão. Eu queria ver tacar aquele micro-ondas no chão com o carnê das Casas Bahia dentro da gaveta. Eu duvido. Quebra a mão na parede, mas não toque nada. Já viu o menino que completa 18 anos e ganha um carro do pai? Não, ninguém sabe o que é isso. Tá. Primeira coisa que ele faz, corta as molas. Tira a roda original e coloca uma desse tamanho. O porta-mala ele faz um pancadão. O carro anda na rua assim, ó. Mais som do que carro. Na noite, ele coloca 6 atrás. Procura uma estrada de barro para dar cavalo de pau. E manda filmar para colocar no TikTok. E a galera filmando, radical, você é o cara, chavoso e companhia. Chavoso. Gostou. Eu peguei o chavoso. Voa, foguete não tem ré. E vai. E ele está se achando o cara. Eu duvido fazer isso com um carnê de 48 vezes, que parece uma Bíblia sagrada, que vai metade do teu salário para pagar aquela miséria. Eu duvido fazer o que faz. Um camarada que paga um carro em 48, em 60 vezes, é muito comum você acordar no domingo e ele está assim no carro, ó. E a mulher olhando e dizendo, esse miserável não lava uma louça, cara. Deus está me usando, eu estou sentindo. Mas o carro ele vai, está rindo demais, pastor Júnior, segura. Ele vai alisando aquele carro que, oh, meu Deus, a mulher dizendo, Senhor, que ele me veja como um carro daqui para frente, só para ele me alisar assim. Está se identificando? Por que que a minha geração não valoriza fogo? Porque hoje carregamos fogo no bolso. Hoje é um botão, pum, fogo. Tem o meu Deus aqui. Você chega em casa agora, sabe o que você faz? Você não, porque você já vai para comer um negoção aqui, um lanchão aqui. Mas você chega lá no seu fogão, 6 bocas. Aí você faz assim, ó, no botão. Aí você desliga. Aí desliga. Desliga. É muito básico, é simples. Você tem fósforo, você tem isqueiro. Um clique, fogo. Tira, é fácil demais. Como é que uma geração vai valorizar fogo se tem fogo disponível? Mas eu não estou pregando para essa geração aqui. Eu estou pregando para uma geração de Levítico. Que para ter fogo, vamos lá, primatas. Eu estou sentindo, o domingo aqui hoje foi bem escolar, né? Bem fundamental. É 2 pedras, lascando literalmente lascando. Desculpa você que não entende isso, mas é lascar mesmo. Lascando uma pedra na outra, não é para ter fogo, é para ter faísca.
E enquanto vem aquele fogo, aquela faísca, junta-se um pouco de palha, de alguma coisa que pegue fogo, que seja combustível, que pegue fogo mais rápido, para depois colocar graveto e nascer o fogo. Porque fogo não nasce grande. Fogo nasce de faísca. E quem não sabe valorizar a faísca, nunca vai entender valor de fogo. Eu vou de novo. Quem não sabe valorizar a faísca, nunca vai saber o valor do fogo. Mas quem sabe o valor de fogo, começa a valorizar da faísca. Porque sabe que tudo que é grande, nasce do que é pequeno. Está comigo? Então, sabe que ou eu alimento o fogo que eu tenho, porque se apagar, eu vou ter que acender de novo. Então dá mais trabalho acender de novo. Então é melhor a manutenção diária do que ter que ficar esperando um dia da semana para acender. É melhor ter uma manutenção na vida para manter o fogo aceso do que ter que esperar uma conferência, um congresso, um culto, um pregador, um intercessor, alguém para orar para o fogo acender. Provoque quem está perto de você e diga assim: é melhor a manutenção do que ter que acender de novo. Pergunta para alguém que apagou o quão difícil é acender de novo. Eu vejo pessoas, Reginaldo, brincando de culto, brincando de crente, brincando de santidade e brincando de adoração. Quebrei a unha, não vou para o culto. Estou chateado, não vou para a igreja. Porque começa assim: eu perco um culto porque não estou bem, ou porque estou chateado. O segundo culto eu não venho porque eu estou cansado. O terceiro culto eu já estou desanimado. No quarto culto eu quero ir, mas já não tenho mais força e não consigo mais. Provoca alguém que está perto de você. Você não sentou aí por acaso, eu preciso da sua ajuda. Diga para ele: não deixe apagar. É melhor você alimentar. Diga: faça manutenção diária. Tenha vida com Deus. Tenha vida de devocional, vida de oração, vida de leitura, vida de entrega. Não deixe apagar não, que é difícil demais acender de novo. Então eu sei que existem pessoas que estão aqui hoje me ouvindo, que apagou. E tem gente que apagou literalmente, acabou. Mas tem gente que está só com pavio, fumegando. Eu vou tentar de novo. O pavio ainda está fumegando, está apagado, mas o pavio ainda está fumegando. Pastor, o que é o pavio fumegando? Vou te explicar de uma maneira simplificada para você nunca mais esquecer. O pavio fumegando, sabe quando você está no aniversário e depois você termina de cantar o parabéns e a pessoa sopra a velhinha e a velhinha se apaga, aí de repente ela fica assim, ó. Aquilo ali é fumegar. Está apagada, mas está fumegando. Aí de repente vem um vento da janela. Entra de algum lugar o vento, vai. Aí ela acende de novo. Mas tem aqueles que ajudam. Eu gosto dos que ajudam. E eu sou do time da ajuda. Qual é o time da ajuda, pastor? É aquele que não espera o vento vir pela janela. Assim. Nunca, ninguém não, estou me sentindo um bobo. Ninguém nunca? Nunca? Não. Pastorzão, nós está diferente aqui? Ninguém nunca fez água na velhinha ou para acender de novo? Esses são... Para acender de novo? Sopra de novo? Ah não, a gente faz assim, né? Me desculpa vocês, votuporanguenses, eu sou paulista. Me senti mal agora. Então a gente sopra. Porque a gente sopra para apagar, né, pastor? Eu vou soprar a próxima vez. Me senti mal. Então, eu sou daquele que ajuda a vela a acender de novo. E aqui no culto tem gente que está fumegando. E tem gente que já percebeu. Fulano está fumegando. Hoje
eu vou sentar do lado dele, ele vai acender de novo. O problema é que você está andando com quem está interessado em te apagar e não quem está interessado em te acender. Eu vou falar, até você dar glória, tá? O problema é que você está andando com gente que tem mais interesse de você apagado do que aceso. O problema é que você está andando com pessoas que querem mais você apagado do que aceso. Porque aceso você para ele é chato. Porque aceso você tem princípio. Aceso você anda em santidade. Aceso você se desvia do mal. Aceso você não aceita brincadeiras que não tem nexo, brincadeiras sem princípio. Mas apagado você negocia, apagado você até ri, apagado você até se envolve, apagado você até brinca. Mas o diabo estava pensando, eu vou apagar ele, mas assim diz o Senhor, eu vi que ainda o pavio está fumegando, e eu decidi, eu vou te acender. Eu não sei se tem alguém que crê, mas já tem o vento vindo dos quatro cantos, e o que estava se apagando vai reacender. Tem alguém aqui para dar glória a Deus e adorar? Tem. Deus é o Deus que está dizendo, ô gente, deixa eu dar uma ordem, aperta o cinto. Porque não é apenas manter uma fogueira acesa, é um ritual. É o quê? O ritual, se você preferir a palavra cerimônia, dá na mesma. Ou um ritual de cerimônia, também dá na mesma. Você que está aí anotando, anote isso. Não é chegar e pum, acender. Eu preciso confessar que na parte de acender altar eu sou Nutella. Eu sou Nutella. Eu acendo o altar com acendedor. Eu não sei fazer aqueles negócios de colocar óleo e... Eu sou Nutelão. Eu sou outra geração. Eu estou confessando aqui, também não posso fazer tudo. Tem gente que acende fogueira sem fogo, é doideira. Tem uns primatas aí, eu sei que aqui tem também. Mas presta atenção que isso aqui é um ritual. Pastor, como funciona? Olha aqui, vê se dá glória, tá? O fogo ficava no meio do arraial. Na onde? No meio do arraial. E esse fogo tinha que ser alimentado pelo sacerdote. Mas não era um sacerdote, era 12. E a ordem de Deus que nós lemos aí, é que a manutenção tinha que ser diária. Porque a lenha que queima em um dia não serve para o outro. Não, vou de novo. A lenha que queimou ontem, não queima hoje. A lenha que queima hoje, não queima amanhã. Porque tem gente que acha que lenha é eterna. Ah, que vontade de falar um negócio aqui, cara. Eu vou lá no culto lá da liberação da palavra profética e vou receber o ano de Judá. E agora? O ano que vem vai ser outra liberação, eu vou de novo. Ou eu vou nos 6 meses, na consagração dos meses, e aí eu sumo, e na outra consagração eu volto, porque eu já garanti os 6 meses. Eu profetizei os 6 meses. Provoque quem está perto de você e diga, o culto de terça não serve para domingo. E o culto de domingo não serve para terça. O que Deus está dizendo é a manutenção. É diária. Vamos junto ou não? Amém ou não amém? Olha a ordem de Deus. Todo dia pela manhã, vocês vão lá. A lenha que já queimou, virou cinza. E a cinza, ela atrapalha o fogo a pegar. Então a primeira ordem de Deus é, remova o que já queimou. Não adianta você tentar manter no altar as cinzas do que já queimou. Tem o meu Deus ali, vou tentar de novo.
Porque aquilo que já queimou não queima mais, vai atrapalhar o que poderia queimar. Aqui não tem. Mas eu conheço gente que vive de memória. Eu era, olha, eu fazia, nossa, eu era uma benção, eu subia monte, eu orava, eu era, e agora? Não, agora não, agora eu estou mais parado. Eu não quero saber da cinza que queimou. Eu quero saber se você tem lenha para queimar de novo. Porque a história não é sobre o que eu já vivi, é sobre o que eu estou vivendo e o que eu ainda pretendo viver com Ele. Testemunho de que você era, remove assim, provoca dois e diga assim: remove a cinza. Essa cinza mais te atrapalha do que te favorece. Porque as cinzas, ela conta de uma experiência que já aconteceu. A lenha conta de uma experiência que ainda vai acontecer. Tem alguém aqui ou não? O que Deus está dizendo é: não coloque lenha em cima da cinza. Olha que Deus cuidadoso, seu Deus, tinha uma roupa para ser colocada para tirar a cinza. Tinha uma pá específica, que era uma pá de cobre, para remover a cinza. Porque Deus não despreza o que queimou, Ele guarda. Tem um aleluia sozinho ali. Ele manda colocar num lugar separado. Isso aqui é importante, mas já queimou. Isso aqui é importante, mas já não te favorece em nada. Isso aqui é importante, mas já não muda seu presente. Isso aqui é até importante, mas não muda o teu futuro. Não viva uma vida de testemunhos passados. Não viva uma vida olhando no retrovisor da história. Eu vou liberar para ver se você pega. Se valer, você dá glória, tá? Você já percebeu que o para-brisa do teu carro é maior do que o teu retrovisor? Por quê, pastor? Porque no retrovisor eu olho às vezes para ter referência de onde eu vim. Mas não é mais valioso para o lugar que eu estou indo do que do lugar de onde eu vim. O meu retrovisor só serve para me olhar o que já aconteceu, para mim ter uma referência do que já passei, do que já suportei, do que já superei. Mas para o lugar que eu estou indo é maior, mais poderoso. Oh meu Deus do céu, eu tenho uma palavra para liberar para alguém que está aqui. O diabo prendeu os seus olhos do retrovisor da tua vida e faz você se lamentar de um passado que não pode mais ser mudado. Mas assim diz o Senhor: eu estou removendo a cinza, estou te entregando lenha e vou fazer coisas novas. Oh meu Deus, eu sinto essa palavra envolvendo esse altar. Então primeiro, remova as cinzas, e depois, junte as brasas. Um aleluia ali. Junte as brasas. E aí, pastor, quando a cinza é removida, o cerimonial é assim: 12 sacerdotes. Quantos sacerdotes? 12. Um representando cada tribo. Cada um deles tem 12 toras de madeira na mão, lenha. Eles vêm numa fila de 12, um representando Rúben, o outro representando Simeão, o outro representando Levi, o outro representando Judá, o outro representando Issacar, o outro representando Zebulon, o outro representando Dan, o outro representando Azé, o outro representando Benjamim, o outro representando Manassés, o outro representando Efraim. Todos ali estão representando uma tribo. Mas a responsabilidade do fogo é coletiva. Porque aquele fogo para Deus era: enquanto eu olhar para o arraial e eu ver a fogueira acesa, eu sei que a minha presença é bem-vinda entre vocês. Mas o dia que eu olhar para o arraial e a fogueira estiver apagada, eu entendi: a minha presença não é mais bem-vinda. Então essa tribo é responsável de manter o altar aceso e o fogo aceso. Quando as 12 tribos se reúnem, eles vêm, eles pegam as 12 toras de madeira, e as 12 toras representando cada tribo,
Coloca as lenhas em cima da brasa. E depois, pastor? E depois ele começa a soprar. Para quê? Para a brasa que está na lenha. Para a brasa espalhar para a lenha. E a lenha pegar fogo. Então ele vai soprando. Faz barulho de sopro aí. Pastor Rodrigo, mas quando aquele da tribo de Simeão, da tribo de Rubem, cansava, ele corria para o final da fila. E aí o da tribo de Simeão vinha aí. Quando o da tribo de Simeão cansava, passava para trás, vinha o da tribo de Levi. Quando o da tribo de Levi cansava, passava para trás, vinha o da tribo de Judá. Quando da tribo de Judá cansava, vinha da tribo de Issacar. Por quê, pastor? Porque ele sabia que o fogo era benefício coletivo, e não apenas de uma pessoa, mas de uma comunidade inteira. Ah, para de graça, vai. Para de graça. O fogo não é de uma tribo. O fogo é do povo. Então se o fogo apagar, todo o povo será prejudicado. Mas quando eles vão soprando, a brasa vai pegando na lenha, a lenha vai se acendendo, a fogueira acende. Eles pegam todas as lenhas de todas as tribos, colocam sobre o fogo, dão as mãos uns aos outros, giram em volta da fogueira, dizendo: fica conosco, ó Senhor Jeová, fica conosco, ó Senhor Jeová. Gente, vê se você dá glória. Isso ainda é 6 horas da manhã. Mas quando dá 18 horas, lá vem mais 12 sacerdotes carregando 12 toras de madeira, e o mesmo ritual acontece. E às 6 da manhã, mais 12 sacerdotes, 12 toras, e o ritual acontece. E às 18 horas, mais 12 sacerdotes, 12 toras de madeira, e o sacrifício. E Deus dizendo: enquanto a fogueira estiver acesa, a minha presença não sairá do meio de vocês. Provoque quem está perto de você e diga: o Deus do fogo. Ele não é só o Deus da água, não é? Ele também é o Deus do fogo. O Deus que se revela através do fogo. Ele que é conhecido como fogo consumidor. Quem é ele, pastor? Ele é o fogo que queima o fogo. Tem um louvor que diz que fogo não queima fogo, não é? Mas na verdade ele é o fogo que queima o fogo. Esse é o nosso Deus. Ele é fogo consumidor. Os teus olhos são como chama de fogo. Contempla todas as coisas. Em Gênesis capítulo 15, ele vai fazer uma promessa a Abrão. E vai dizer, no capítulo 15, Abraão está dentro da tenda dizendo: Senhor, 25 anos se passou e o Senhor se esqueceu de mim, hein? E pior, estou quase para morrer, e a minha esposa, nem costume das mulheres tem ainda. Aí Deus disse: sai da tenda, conta as estrelas. Já contei esse negócio, faz de novo. Por quê? Porque se você acreditasse no que eu falei, eu não precisaria falar de novo. Conta. Contarei, não dá, é essa a tua descendência. Aí a Bíblia diz que a irmã Rebeca vai dar risada dentro da tenda, porque Deus vai dizer: vai nascer dela. A Rebeca rindo dentro da tenda. Aí o anjo vai lá. Esse texto é engraçado. O anjo chega lá e diz: por que você está rindo? Ela diz: estou rindo não. Não, eu vou falar de novo. A Rebeca começou a discutir com o anjo. Ô gente, mulher discute com anjo. Entendedores.
Olha o anjo dizendo, tu está rindo do quê? Ela disse, quem está rindo aqui? Tu. Aí vai nascer a frase célebre, quem ri por último, ri melhor. Deus estava dizendo assim, eu vou rir ainda da tua cara. Eu vou rir da tua risada. Pastor, Deus disse isso? Disse. E foi o que Deus fez. A Bíblia diz que Rebeca engravidou. Aí quando Rebeca está gerando, que está nascendo, Deus entra e diz, coloca o nome. Qual é o nome? Isaac. O que significa Isaac? Risos. Isaac nascendo é Deus rindo da risada de Sara. É como se Deus dissesse, quem ri por último, ri melhor. Gênesis 15, Deus está falando com Abraão, mas Abraão vai reagir diferente de como agiu no capítulo 12, porque no capítulo 12 Deus fez promessa, ele disse, eu creio. No capítulo 15, no verso 8, ele diz, eu quero confirmação. Como sei que isso vai acontecer? Me dá uma garantia. Aí Deus disse, tu quer garantia? Então faça uma coisa. O quê? Levanta um altar e entrega um sacrifício no altar e amarra o que eu estou entregando. Segura essa palavra que eu estou liberando. Como? Levanta um altar e sacrifica. Isso aqui é a aliança na Mesopotâmia antiga, conhecida como aliança de sangue. O que é a aliança de sangue, pastor? Vocês matavam os animais, colocavam metade do animal, uma ponta, e a outra metade na outra, de frente uma com a outra, e Deus vai dizer, eu quero boi, eu quero cabrito, eu quero pombo, eu quero rolinha, corta tudo e coloca tudo de frente para o outro. Por quê? Porque funciona mais ou menos assim, 2 reis e um pacto de sangue, um passa para o lado, no meio do sacrifício, e o outro rei passa pelo outro. Então quando eles passam no meio do sacrifício de sangue, eles estão dizendo, quem não cumprir o combinado, morre como esses animais morreram. A Bíblia diz que quando Abraão preparou tudo, veio as aves de rapina, para pegar o sacrifício, Abraão começou a espantar, mas ele cansou, dormiu. Quando ele dormiu, lá vem Deus, versículo de número 17, lê Priscila, vai. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Peraí, pastor, o que vai passar no meio dos animais? Um fogareiro, uma tocha de fogo vai passar no meio do sacrifício. Pastor, cadê Abraão? Abraão está dormindo, mas a tocha de fogo está passando no meio do sacrifício. Pastor, mas não é os dois que tinham que passar? Sim, mas o que Deus está dizendo é, Abraão, você não passou, você não fez aliança, você não prometeu o que está dizendo, mas ainda que você não cumpra o que você me prometeu, eu sou tão fiel com as alianças que eu faço. Ai, meu Deus do céu. Deus vai passar não como homem, Ele vai passar como tocha. Eu vou tentar de novo. Deus não vai passar como homem, Ele vai passar como um fogareiro fumegante e tocha. Tem alguém aqui ou eu estou sozinho? Diga para alguém que está perto de você, o teu Deus é fogo. Não, diga, Ele é fogo. Deixa eu falar um negócio aqui para ver se 3 pessoas pelo menos dá glória. É Deus que está dizendo a Abraão, Abraão, você tem que me conhecer. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 22, que Isaac nasceu, e Abraão trocou o abençoador pela bênção. Provoca 2 e diga, cuidado, para não trocar quem te abençoa pela bênção. Cuidado para a bênção não tomar de conta do lugar do abençoador na sua vida. Cuidado. Aí a Bíblia diz que Deus vai dizer, Abraão, pega o teu filho e leva ele em sacrifício no altar. Onde? Eu vou te mostrar. Gênesis 22, verso 3, a Bíblia diz que Abraão rachou lenha para o holocausto. Ele pegou o menino e disse, carrega a lenha. Para onde vamos?
Ainda não sei. Mas é quantos dias? 3. Nós vamos para onde? Para um monte. Carregando o quê? Lenha. Mas o senhor vai carregar, meu pai? Não, eu não. Você, o filho, carrega lenha. Nós estamos indo para o sacrifício, mas o filho carrega a lenha. O pai não carrega a lenha. O filho carrega a lenha. Não. Ninguém está comigo, pelo amor de Deus. Eu acabei de fazer uma introdução enorme aqui. Você lembra o que o sacerdote fazia quando ia para o altar? Carregava 12 toras, representando 12 tribos. Agora o filho está carregando o quê? O que é lenha? Lenha é feita de quê? Madeira. Então o filho está carregando madeira, madeiro. O pai não carrega madeiro, quem carrega madeira é o filho. Caminho de 3 dias, está comigo, pastor Júnior? 3 dias caminhando. Quando chegou no 3º dia, Abraão disse para os 2: moço, estava o pai, o filho carregando lenha e 2 moços. Ele disse para os moços: fica aqui embaixo, e eu e ele vamos subir, e depois voltaremos. Não, eu não estou pregando grego, não estou. Depois voltaremos, nós vamos queimar lenha, nós vamos para o altar, nós vamos para o sacrifício, mas vocês 2 fiquem embaixo. O menino que carregou lenha, sobe, sacrifiquemos. Está comigo? Quando chegou lá em cima, no versículo de número 6, ou melhor, no versículo de número 5, ali, Isaac vai dizer: papai, percebi uma coisa. O quê? Está aqui. Tem fogo, tem cutelo, tem lenha, mas não tem cordeiro, não tem sacrifício. Abraão diz: fica tranquilo, Deus vai prover. Deus proverá para si, não para mim, para si. Não para mim, para si. Aquele cordeiro que apareceu ali não era o cordeiro para... Não, aquele cordeiro era para ser sacrificado. O cordeiro que ele vai prover para si, ele vai prover 3.000 anos depois. 3.000 anos depois, João Batista está dentro das águas do Jordão. De repente alguém passou e ele disse: ei, olha lá, o quê? O cordeiro de Deus que tira o pecado. Deixa eu continuar, verso 6 do capítulo 15. Se você não falar nada, está com o meu sapato aí embaixo. Olha o que está escrito: Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Vai. Ele por vez levava nas mãos ele levava o quê? Então o filho carregava a lenha. Mas o pai que tinha o fogo, eu vou de novo. O pai carregava o fogo, enquanto o filho carregava a lenha. O filho não carrega fogo, o filho carrega lenha. Quem fica com fogo é o pai, quem acende o fogo é o pai. Tem alguém aqui comigo? Mas deixa eu dizer uma coisa para ver se você dá glória. O fogo é concernente à entrega da lenha. Então quem tem muita lenha, muito fogo. Quem tem pouca lenha, pouco fogo. Mas tem uma geração que aprendeu nem carregar lenha e nem graveto. Eles aprenderam a carregar palha. Por quê? Palha não pesa, palha não tem peso, palha pega fogo rápido, mas apaga rápido demais. A geração que carrega palha, elas até tem fogo, mas é um fogo fraquinho e apaga rápido demais. Mas tem uma geração que carrega lenha, e a geração que carrega lenha, o pai carrega o fogo. Deixa eu terminar isso aqui, para ver se você melhora. O que Deus está dizendo é: ei, para de querer colocar limite no fogo dos outros. Para de querer limitar o fogo de alguém. Tem alguém que olha para você e diz: para que tão
Para que glória tão alta assim? Por que se entregar tanto dessa maneira? Para que pular da cadeira? Para que essa histeria? Para que esse barulho? Para que esse fundo? Por favor, você que é gelado, eu te respeito, não tenho nada a ver com a tua vida, mas deixa eu queimar, porque eu trouxe lenha. Deixa eu, não mexe comigo, eu não mexo com você. Se você só dá glória quando você quer, problema é seu. Tem gente aqui, pastor, que é tão miserável, que está assistindo o jogo no meio do culto, querendo que eu fale mais baixo, para ver se ele ouve alguma coisa. Você está no lugar errado, meu filho. Tem lenha para queimar. Tem alguém aqui? Mas alguém está comigo aqui? Provoca alguém e diga assim: não vem limitar meu glória, não vem limitar meu culto, não vem limitar minha adoração. Se você quiser gritar para o Papai Noel, você que grite. Se você quiser gritar no estádio de futebol, você que grite. Eu tenho lenha para queimar nesse altar. Tem alguém? Por favor, levante as suas mãos aos céus. Só quem trouxe lenha por 15 segundos, enche essa casa de glória. Vai! Então o filho carrega o quê? E o pai? Deixa comigo, vem comigo. A Bíblia diz, olha que Deus esquisito, o Deus de fogo. A Bíblia diz que em Êxodo capítulo 3, Moisés está passando por um lugar que ele sempre passava, no monte. E de repente ele olhou, e tinha uma sarça. E essa sarça estava o quê? Não, me ajuda. Essa sarça estava o quê? Pegando fogo, queimando. Mas não, para de graça, mas não. Aí o Moisés passou. Me virarei, conversão, para ver essa grande visão. O que impressionou Moisés? O que impressionou Moisés é a sarça não se consumir. O que mais tem no deserto, gente, é sarça. O que mais tem no deserto é o espinheiro. Mas olha o que está acontecendo. A sarça ali, que é um espinheiro, de fato, é um espinheiro que não serve para nada. O sol queima ele. Mas o que chama a atenção é que aquele espinheiro em si, ele não consome. Moisés diz, estranho. Fogo no espinheiro eu já vi. Agora, sem consumir? Pastor, o que é isso? O que era aquele fogo? O que era aquele fogo? Lê o versículo 2, Priscila. Vamos descobrir o que era aquele fogo, por favor. Me ajuda a pregar. Vai. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Espera aí, quem apareceu? Quem é o anjo do Senhor aqui? Jesus, teofania, é o próprio Cristo. E o anjo do Senhor apareceu na onde? Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então quem que estava no meio da sarça? O anjo do Senhor, que no caso é Jesus, na teofania. Mas olha onde o anjo do Senhor se introduziu. Em um espinheiro. Você lembra onde o espinho nasceu? O que é o espinho na Bíblia? Símbolo do pecado. Antes do homem pecar, não tinha espinhos. Quando o homem peca, nascem os primeiros espinhos. O espinho é a consequência do pecado sobre a terra. O espinho representa o pecado. Ou o pecador. Aí o fogo.
entra no meio do espinho, destaca o espinho não consome, e aquilo que ninguém via, agora está sendo observado. Era como se Deus dissesse a Moisés: Moisés, eu decidi morar dentro do espinheiro. Não entendi, pastor. Deus está dizendo: eu vou colocar fogo no espinho. A minha presença vai habitar num ambiente onde tem espinhos, mas o espinho não me fere, e eu não saio de dentro dele. Provoca dois e diga: é você. Você é o espinheiro. Eu sou o espinheiro. Mas ele decidiu morar. Está comigo ou não? Deixa eu falar mais 2 textos, eu tenho que terminar a mensagem em 10 minutos. É uma das mensagens que eu mais prego na minha vida e mais conhecida no meu ministério. Isaías capítulo 6. Isaías teve uma visão. Ele viu o trono de Deus. Serafins tinham 6 asas, verso 2 e 3. Em cima do altar tinha, serafins tinham o quê? Não, leia comigo, tinha o quê? Fala comigo, tinha o quê? A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Serafim significa o quê? Mas a Bíblia diz que esses serafins tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam os rostos, porque não era um. Com 2 ele cobre a parte de cima. Com 2 ele cobre a parte de baixo. E com 2 eles voam. E clamam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Pastor, por que eles estão se cobrindo? Porque eles estão diante do trono de Deus. E o trono de Deus não é só uma fonte de água. O trono de Deus tem fogo. E quem está no trono é fogo. E os serafins estão cobrindo o corpo para não queimar. Pastor, não entendi. Porque Deus é o fogo que queima o fogo. Se eu falar isso aqui, você não der glória, eu taco até minha Bíblia e meu copo aí embaixo agora. Olha o que está escrito no versículo de número 6. Vai, eu vou ler. Coloca o 5 para me contextualizar. Pelo amor de Deus, 5. Então, ele viu o anjo do Senhor, e aí ele disse: ai de mim, que sou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, vou morrer, porque os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías está pensando que vai morrer porque viu a glória de Deus. Olha o que o serafim fez. Vê se você pega, pastor Jean. Se você pegar, faz alguma coisa. Olha o verso 6. Então um dos serafins voou a mim, trazendo. Coloca a Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo nas suas mãos uma tirara do altar com uma. Por que ele tirou a brasa do trono com uma tenaz? Porque o que ele está tirando do trono é fogo, mas ele é fogo. Mas o fogo do trono queima ele. Mas olha o que esse fogo tirado do trono vai fazer no verso 7 para você que pula da cadeira. E como a brasa tocou a minha boca. Alguém teria que dizer: pastor, se a brasa tocou na boca, queimou a boca dele. Mas não foi isso que aconteceu. Eis que quando ele tocou meus lábios, o que queimou não foi a boca, foi a iniquidade e o pecado. Tem alguém comigo aqui? Se o fogo de Deus é o fogo que queima fogo, ele queima o pecado, ele queima a iniquidade, ele queima a pornografia, ele queima a mentira, ele queima a depressão. Tem alguém que crê
nessa palavra que eu estou pregando. Eu preciso terminar. Eu preciso terminar. A Bíblia diz que o povo foi levado em cativo. Foi levado aonde? Deixa eu terminar. O povo foi levado aonde? Quanto tempo eles ficaram? Alguém lembra? 70 anos. 70 anos a fogueira ficou desalimentada. Ninguém alimenta. Então ela, para de graça, ela pagou. Quando eles constroem o templo, que é o segundo templo de Zorobabel, eles fizeram tudo, menos o fogo. Período interbíblico, 400 anos Deus ficou em silêncio. A fogueira apagada. Ninguém acende. Grita, por quê? Eles acostumaram a fazer culto sem fogo. Eles aprenderam a cultuar sem fogo. Para eles o fogo já não era mais necessário e nem preciso. Mas enquanto a fogueira está apagada, depois de 400 anos, surge lá na Galileia, na região de Nazaré, uma camponesa virgem, grávida. Quem é ele, pastor, que vai nascer? Ele é a promessa de todo homem. Ele é o Emanuel, Deus entre os homens. Ele faz 30 anos e começa o seu ministério. Alguém disse que o ministério dele, João disse, olha ele. Alguém disse, quem é ele? João disse, vocês não sabem? Eu o batizo com água para o arrependimento dos pecados. Esse que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com... O que ele está dizendo é, a fogueira que se apagou, ele vai reacender. 3 anos e meio de ministério, nada de fogo. Ele mentiu, pastor? Não, é Páscoa, é passar em Jerusalém. Jerusalém está lotado, 450 metros via dolorosa. De repente, no meio da via dolorosa, um homem que foi chicoteado, que está carregando nas costas um patíbulo. O que é patíbulo, pastor? É a parte horizontal da cruz. Ele não carrega a cruz inteira, ele carrega o patíbulo. Alguém diz, olha lá. Alguém pergunta, o que é isso? Vocês estão vendo? Eu estou vendo. Aquele homem com a cruz. Não, aquilo não é cruz. O que é aquilo? Lenha. E ele está indo para onde? Para o altar. E o que é que vai acontecer? Sacrifício. Ele é erguido, recebe mais lenha. A lenha da horizontal junta com a lenha da vertical. Segura. A lenha da horizontal junta com a lenha da vertical. É levantado uma cruz no Gólgota, no meio de 2. Alguém está dizendo, ele carregou lenha, então vai ter fogo. E alguém está dizendo, é hora do fogo? Ele olha para cima e diz, pai, perdoa eles porque não sabe o que faz. Olha para o lado e diz, ladrão, ainda hoje comigo estarás no paraíso. Olha para baixo e diz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Olha para cima e diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste. Olha para baixo e diz, tenho sede, recebe vinagre. Olha para cima e diz, está consumado. Alguém diz, é agora a hora do fogo? Ele disse, pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele deitou a cabeça no peito e foi. Depois de 3 dias a pedra foi removida. Ele foi encontrar com os discípulos e disse, gente, vem cá, desce para Jerusalém, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E alguém diz, Senhor, leva lenha. Ele diz, não, eu já carreguei a lenha, mas eu vou pedir para o meu pai que vos envie o Espírito Santo. E estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouve-se do céu um som
como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que lá estava sentados. Eu vou falar para quem pula da cadeira. E foi visto entre eles línguas repartidas como que de fogo. Tem alguém aqui que é batizado no fogo? Tem alguém aqui que é batizado no fogo? Tem alguém aqui que é batizado? Provoca dois e diga assim: a fogueira reacendeu. Agora dá um cutucão em alguém e diga assim: agora você precisa manter ela acesa. E como se alimenta fogo? Com lenha. Como se alimenta fogo? Aí Jesus deu uma receita: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a tua lenha. A verdade é uma só. Prepara para cantar alguma coisa de fogo aí, tá? É que quem um dia viveu aceso, nunca mais aceita viver apagado. Eu vou de novo, vou tentar pela segunda vez. Quem um dia provou de uma vida de fogo, nunca mais aceita viver apagado. É como diz aquele hino: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, ele vai clamar pela glória. É isso que vai acontecer em Atos dos Apóstolos. Terminei. Capítulo de número 28. Paulo sobrevive de um naufrágio. 266 tripulantes. Quando ele chega na ilha de Malta. Se esse teclado viesse um pouquinho comigo. Vem, teclado, vem. Não me deixa sozinho. Na ilha de Malta, Paulo chegou, 26 tripulantes vivos, sobreviveu a um naufrágio. Paulo saiu no meio do mato, no meio da chuva. Alguém está dizendo: Paulo, o que você está fazendo? Ele disse: ué, estou procurando graveto. Para quê? Fogo. Eu preciso de fogo. Paulo, mas você acabou de sair de uma tempestade. Pois é, nada melhor do que fogo depois da tempestade. Paulo, qualquer pessoa no teu lugar queria descanso. Eu só descanso se tiver fogo. Eu só sou. O fogo é o combustível. Fogo. Segura. Só deixa o teclado subir comigo aqui. Lucas, você está passando dos 30. Você teve infância igual eu. Olha aqui. Alguém que já acendeu fogueira? Ninguém nunca acendeu fogueira. Eu estou mal. Fogueira. Vamos lá. Quem é que acendeu fogueira com lenha molhada? Meu irmão. Primeiro, trabalho dobrado. Sim ou não? Segundo, é fumaça. Não, mas pense num fumaceiro. Porque enquanto o fogo não pega, vai a fumaça, porque a água que está na madeira está evaporando. E aquela fumaça quando bate no olho. Oh meu Deus, eu não estou sozinho. Que vontade de dar um beijo em vocês. Reginaldo, acendeu fogueira, Reginaldo? Aquela fumaça branca pega no olho. A lágrima desce na hora. Não, você que não chora, conselho. Lenha molhada. Mas é assim. A lágrima descendo. Mas a vontade da fogueira acesa é tão grande, que ainda chorando debaixo da chuva,
Peraí, pastor Júnior, se ninguém pegar, que eu vi que você pegou, pula dessa cadeira comigo, porque acender fogueira no verão é muito fácil. Eu quero ver acender fogueira debaixo de tempestade, e é exatamente isso, Lara, que o diabo não espera que você faça, porque na tua vida está chovendo, está vivendo uma tempestade financeira, uma tempestade no casamento, mas nesse domingo, ainda com lenha molhada, você está dizendo, deixa queimar, vai acender. E não é que deu fogo? Repita comigo, lenha molhada, debaixo de chuva, Paulo acendeu uma fogueira. Não, olha aqui, que mistério. A Bíblia diz que quando Paulo acendeu, do meio, olha o verso 3, do meio do fogo, sabe o que saiu? Uma serpente, uma víbora. Porque se tem uma coisa que serpente não suporta, é fogo. Não tem serpente que fica escondida quando coloca fogo no mato. Conselho para quem é crente pentecostal: 2026 não entra apagado. 2026 entra aceso, porque toda víbora que está do teu lado será revelada. Eu vou profetizar. Você não entra 2026 enganado, porque o fogo do Espírito vai revelar as serpentes que está perto de você. E sabe em quem a serpente foi? Em quem estava acendendo a fogueira. Porque a serpente está preocupada não com quem se aquece no fogo. A serpente está preocupada com quem acende a fogueira. Vou falar de novo. A serpente não está preocupada com quem vem no culto. A serpente está preocupada com quem faz o culto acontecer. Quanto mais você se envolve, mais perturbada a serpente fica. Mas olha o que a serpente fez, Lara. Foi na mão de Paulo. Quando Paulo olha a serpente, alguém está dizendo, camarada acabou de sobreviver. Os deuses querem que ele morra. Olha o que Paulo fez, sacudiu a víbora no fogo. Pastor, e contra a serpente, o que é que eu faço? Serpente você sacode. Sabe o que você vai fazer em 2026? A víbora vai para o fogo. Pastor, e eu? Você não sofre mal nenhum. Olha o que está escrito. Mas eles estão, olha o que o povo está esperando. Verso 6 eu terminei. Está todo mundo esperando que ele inchasse e caísse morto de repente. Alguém está dizendo, vai morrer. Paulo está dizendo, eu não vou morrer, quem vai morrer é a serpente. A serpente morreu, mas Paulo ficou vivo. Se você perguntar, eu respondo e eu termino. Só se você perguntar. Olha para cá. Por que Paulo não morreu? Alguém quer saber por que Paulo... Terça-feira eu conto. Não, terça eu conto para vocês. Por que Paulo não morreu? Vou te falar. Porque ele já estava morto. Não é eu que estou dizendo, foi ele que disse. Abre aí, Gálatas, capítulo 2. Priscila, você lê, versos 19 e 20, e eu vou embora. Vai, Priscila. Terminei. Vai, Priscila. Vai, Priscila! Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Vai! Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, o efeito do veneno da serpente não faz efeito em quem já morreu na carne, mas vive no espírito, queimado pelo fogo. Vamos embora.
Provoca dois e diga assim: a serpente vai morrer. Mas você não se preocupa, porque para esse mundo você já morreu.